Será que estamos andando por fé ou por vista? Olá, eu sou Zaine e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Ló e Abraão. Mais especificamente sobre o capítulo 13 de Gênesis. Vai ser um vídeo um pouquinho curtinho porque só vamos falar um pouquinho sobre andar por fé e andar por vista. Vamos começar contextualizando toda a história e para contextualizar nós vamos ter que começar lendo o capítulo 12 do livro de Gênesis. A partir do versículo 1, que diz o seguinte, deixa eu achar. Versículo 1 em diante. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Irei ler também aqui o início do verso 4. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Vemos aqui que o Senhor ele fala para Abraão sair do meio da sua terra, do meio dos seus parentes, do meio da sua família, e ir para a terra que o Senhor ainda lhe mostraria. Abraão ele confiou no Senhor e obedeceu, mesmo sem saber onde seria essa terra, para onde ele iria, mas ele confiou e obedeceu. Nós vemos que Ló, o seu sobrinho, foi também com ele. Mais para frente na história, vemos que vemos que Abraão vai para o Negueb e lá a terra começa a passar por uma fome. Por causa disso, ele vai para o Egito. Daí, quando ele vai para o Egito, né, ele diz lá para a esposa dele, Sara, dizer que a irmã dele ele comete esse pecado da mentira. Porém, mesmo assim, o Senhor, como é rico em graça, rico em bondade, o abençoa e ele se torna uma pessoa rica. Ló, que vivia junto com Abraão, também enriquece muito, também ficou uma pessoa rica. E a terra já não suportava os dois, não dava para sustentar os dois, porque ambos tinham muitos bens. E por causa disso, porque a terra não sustentava os dois, os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam vivendo em desavença, estavam brigando. Como nós vamos ler agora no capítulo 13, a partir do versículo 5. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí estará a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Então, como eu falei, ambos tinham muitos bens e a terra não suportava os dois, porque era muitos bens. Por isso, os pastores, como eu falei já, de Abraão e os pastores de Ló estavam em uma desavença e por isso Abraão ele chamou Ló e disse: olha, você escolhe. O lado que você for, eu vou para o lado contrário. O versículo 10 diz o seguinte: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para o lugar próximo de Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Nós vemos aqui que Abraão, como eu já falei, ele manda Ló escolher, e Ló, ele escolhe a terra que lhe parecia mais favorável, aquela que brilhavam os seus olhos, aquela terra bonita, que seria ótima para o que ele queria, para sustentar os seus bens, uma terra que iria lhe tornar mais próspero. Ele tomou essa decisão baseada no que ele via, na vista dele, no fato da terra ser muito bonita. Ele não se importou com o fato de que aquela terra era perto de Sodoma, e em Sodoma viviam homens perversos,
homens corruptos. Quando eles dois se separam, o Senhor chama Abraão e fala com ele e lhe faz uma promessa. Aqui no verso 14 diz o seguinte: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. E também deu uma ordem: percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Então, quando os dois se separam, o Senhor ele faz uma promessa a Abraão. Ele diz a Abraão que vai dar toda aquela terra a ele. E ainda dá uma ordem, manda ele percorrer toda aquela terra, porque ele percorrendo, ele estaria tomando posse daquela terra. Abraão obedeceu ao Senhor e ele mudou o seu acampamento. Ele saiu percorrendo aquela terra, porque onde ele fosse, seria dele. Mais pra frente na história, que não vamos focar aqui nisso, vemos que ocorreu uma guerra entre 4 reis versus 5 reis. E nessa guerra, Ló ele foi capturado. Ele e seus bens, mas Abraão consegue salvá-lo. Ló ele escolheu um lugar que parecia muito favorável aos seus olhos, que era muito bonito, mas essa escolha trouxe consequências. Primeiro ele foi capturado. Depois disso, mais pra frente na história, nós vemos que o Senhor ele destrói Sodoma e Gomorra e Ló ele tem que fugir. Nós vemos até a história da mulher de Ló que olha para trás e vira uma estátua de sal. Nem tudo aquilo que parece bonito aos nossos olhos realmente vai ser favorável para nós, para a nossa vida. E é por isso que devemos, assim como Abraão, andar por fé e não por vista, como Ló fez. Ele tomou a escolha baseada naquilo que lhe parecia bonito, agradável e favorável. Mas a bênção estava com Abraão. A bênção não estava na terra. Dependente da terra que Abraão fosse ficar, ele seria abençoado, porque a bênção estava com ele. E ele confiou no Senhor, ele andava por fé, ele não andava por vista. Tanto é que ele saiu da terra dele e foi para um lugar que ele nem sabia para onde era, obedecendo ao Senhor. Já Ló só queria ver o que era favorável a ele. Tanto é que vemos o que acontece com a família de Ló ao decorrer da história, né? Que as 2 filhas dele se deitam com ele, ele engravida as 2 filhas. É uma história que problemática. 2 Coríntios, vamos ver se é 5 e 7 mesmo. 5 e 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós, como cristãos que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, devemos andar por fé, devemos andar com os nossos olhos fixos em Cristo, confiando e sabendo que nós devemos viver na dependência dele. A bênção está conosco, a bênção não está na terra. Sempre que nós tivermos que tomar uma decisão na nossa vida, que não venhamos buscar tomar uma decisão que pareça favorável aos nossos olhos, e sim que venhamos tomar uma decisão baseada na palavra, orando e pedindo orientação ao Senhor. Vamos andar por fé e não por vista, não por aquilo que vemos ao nosso redor, mas sim por fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Lá em Hebreus 11, o versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então nós devemos viver por fé, não pelo que vemos. Ló confiou no que viu. Abraão confiou no Deus que fez a promessa, confiou na promessa de Deus, sabendo que ele que estava com a bênção estava com ele. Nós estamos em Cristo, somos nova criatura, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós somos abençoados, Deus nos abençoa, Deus nos abençoou, estamos debaixo de bênção, das bênçãos de Abraão. A bênção não está na terra, a bênção está conosco. Então esse foi o vídeo. Foi um vídeo curtinho, só falando um pouquinho sobre andar por fé e andar por vista, tomar decisões baseadas na palavra de Deus, que é por aqui que a nossa vida é dirigida, confiando sempre no Senhor e não andando pelo que vemos, não andando por aquilo que ouvimos
As pessoas falando que viemos ouvir a palavra, viver pela palavra, falar a palavra, profetizar a palavra. E temos essa convicção de que somos cidadãos do céu, e se somos cidadãos do céu, nossas decisões devem ser baseadas na palavra e não naquilo que vemos. E sempre, sempre, sempre orar ao Senhor, pedindo direção a Ele nas escolhas que devemos fazer. Por meio da oração e não por aquilo que vemos, para que não venhamos sofrer as consequências dessas decisões que tomamos. E ao invés de só buscarmos orientação das pessoas, devemos focar em ter a orientação dos céus, de Deus, da palavra, porque é Ele que dirige as nossas vidas. É isso, e até semana que vem. Bye, bye.